Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje o tema é essa pergunta, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? E a gente, para responder essa pergunta, né, a gente vai fazer aqui uma distinção entre esses três conceitos de arte, de vida e de imitação, rapidamente, né? Fazer um en passant aqui, para poder chegar na tentativa de responder isso, né? E antes de começar esse desenvolvimento, vale a pena ponderar que essa pergunta já é problemática de saída, né? Porque perguntar se a arte imita a vida parte do pressuposto de distinguir a arte de vida, como se se pudesse fazer arte não estando vivo, né? Obviamente que toda arte é uma arte feita vivo, né? Feita por alguém vivo, é uma produção viva. Então a pergunta já é meio problemática de saída, tá? E existe também essa questão de que normalmente a arte é colocada antes, né? A arte imita a vida, né? Por quê? Porque a vida é tomada como algo que vem antes da arte, né? Você primeiro nasce, cresce e tal, e depois começa a fazer arte, quer dizer, e aí surge essa questão de se a arte imita a vida ou a vida é que imita a arte. E aí, essa questão, por que essa questão é importante, né, da precedência da vida sobre a arte? Porque no final dessa reflexão, a gente vai tentar ponderar que algo deve substituir essa ideia de vida na pergunta, né? Porque a questão parece que não é se a arte imita a vida, né? É se ela imita certos registros da vida, né? Que normalmente são colocados, e historicamente eram colocados como antíteses para a arte, ou seja, como diferenças radicais ali para a arte, né? E resta saber também se existe, né? Quer dizer, se existe não, quais são as instâncias atuais que estão num lugar diferente, num espaço diferente da produção artística, quer dizer, o que não é arte. A gente já falou disso também em outros vídeos, mas vamos retomar isso hoje aqui. Beleza, pessoal? Então, enfim, vamos lá, porque tem bastante coisa para dizer aqui, né? Com relação à questão da imitação, né, é muita coisa, né? Obviamente que não dá para falar disso num vídeo só, mas o fato é que esse tema é tratado pelos gregos, pelo Platão, pelo Aristóteles, né? E está aqui na Poética Clássica, né, do Aristóteles. E, basicamente, você estudando aqui, né, poderia citar algumas coisas aqui, mas para fazer um resumo, né, para o Aristóteles, porque o Platão já é uma outra questão, tem umas diferençazinhas ali, né, mas ele vai ponderar que o artista ele tem que imitar a situação, né, que ele está representando ali na peça de teatro, né, e no canto e tal, na poesia. E essa imitação normalmente é pautada por uma referência, por uma conexão com a ideia de que os mitos são fundamentais para que a sociedade continue se desenvolvendo ali de uma maneira, positiva, né? Então, quer dizer, o artista grego ele imita a situação com vistas, né, a estabelecer valores que reproduzam essa mitologia que está ali sustentando a sociedade. E aí isso vai se configurar na pretensão de que as pessoas reproduzam certos valores a partir da obra que elas estão vendo ali, né? Quer dizer, esse é o ideal grego, tá? Só que assim, você lendo a poética do Aristóteles, existem certos trechos aqui sutis que demonstram que existem espaços simbólicos aqui que destoam um pouco dessa perspectiva rígida, né? Eu até marquei alguns aqui, mas um principal que eu posso citar está aqui na página 29 dessa edição, que diz, né, o Aristóteles falando: o objeto da imitação, porém, não é apenas uma ação completa, mas casos de inspirar temor e pena, e estas emoções são tanto mais fortes quando, decorrendo uns dos outros, são, não obstante, fatos inesperados, pois assim terão mais aspecto de maravilha do que se brotassem do acaso e da sorte, né? Então, inesperados, né? Fatos inesperados, quer dizer. E aí, o Luiz Costa Lima, nesse livro muito interessante aqui chamado Mimesis e Modernidade, ele vai chamar atenção exatamente para isso,
que essa ideia grega da mimesis, ela tem um caráter que não é só um caráter de reprodução, de cópia, né, das situações e dos valores mitológicos, mas também de uma certa diferença, né? Existe uma certa diferença nessa relação da mimesis aí. Então, enfim, a arte imita a vida, a gente precisa saber o que significa exatamente imitar, né? Imitar é copiar, né? Ou é fazer uma representação parcial, né, da situação, pautada, né, essa representação por um tipo de perspectiva, né, que muda conforme muda o sentido da arte. Quer dizer, a arte grega tinha esse sentido de reprodução dos valores mitológicos e tudo mais. Já a arte moderna vai ter um outro, né, um outro norte ali, né, o que vai caracterizar a busca da arte moderna é imitar não exatamente os valores fixos, mas pelo contrário, a mudança, né? E a gente vai vendo aqui também no decorrer das reflexões aqui que o que move, na verdade, essa discussão é exatamente uma dialética constante entre a mudança e a repetição, né? O movimento e o repouso. Então a gente vai vendo isso com o passar do vídeo, tá? E o que é vida? Vamos tentar definir também o que é vida aqui, porque é uma discussão complexa, né? Do ponto de vista biológico, existem, né, várias discussões a esse respeito, e eu tenho 2 livros aqui que valem a pena citar, que é esse aqui, O Quinto Milagre, Em Busca da Origem da Vida, do Paul Davies, tá? E tem um capítulo aqui no qual ele reflete sobre o que é o conceito de vida, né, com o qual a biologia trabalha. E aí está aqui na página 34, né, e ele vai dizendo que existem várias características, né, que situam o que é a vida para a biologia. E essas características seriam, né, a autonomia, tá, a reprodução, o metabolismo, a nutrição, a complexidade, a organização, o crescimento e o desenvolvimento, o conteúdo de informação, o emaranhamento hardware-software, que é uma metáfora, né, tirada da cibernética e que a biologia tem utilizado também, e a permanência e a mudança, né? No final das contas, ele chega na seguinte conclusão aqui, né? Ele diz o seguinte aqui, né? Posso resumir, na página 39 e 40, ele diz: posso resumir essa lista de qualidades afirmando que, de um modo geral, a vida parece envolver 2 fatores cruciais, o metabolismo e a reprodução. E aí ele continua falando aqui, né? Na verdade, se a gente for considerar mesmo, né, a reprodução não deixa de ser um tipo de metabolismo também, né? Não é o metabolismo do indivíduo, mas é o metabolismo, ainda que seja também em certo sentido, mas é o metabolismo da espécie. A espécie, né, vai se, né, metabolizando, vai se metamorfoseando a cada vez que se reproduz aquele ser, né? E, enfim, ele fala aqui em alguns pontos que essa ideia, né, que em determinado momento assim, da reflexão teórica na biologia, fica até difícil de distinguir o que é o vivo do que não é vivo. Porque mesmo essa ideia de metabolismo, ela se aplica até a elementos do mundo mineral, enfim, né? E tudo mais. Então, quer dizer, né, é uma discussão muito complexa, mas do ponto de vista biológico existe essa coisa do metabolismo, né? E isso é interessante para ajudar a gente a pensar aqui, porque justamente porque o que é arte e o que é vida, né? Se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte, é uma discussão que, como eu falei aqui agora há pouco, está muito calcada nessa questão de uma certa dialética entre a mudança e a permanência, né? O movimento e a fixidez ali, né? Então a gente vai vendo que isso é muito constante. Então, quando se caracteriza a vida como algo que se metaboliza, né, e numa frequência, de repente numa constância ali, ou numa velocidade muito maior do que o mundo mineral, por exemplo, né, talvez seja essa a distinção, isso é importante para a gente pensar a relação entre arte, o conceito de arte e o conceito de vida, tá? E existe ainda esse livro aqui do Eduardo Wilson, Diversidade da Vida, que é um livro muito bacana também,
um dos livros, né, um dos primeiros livros que eu li quando saí da adolescência, né? Livro muito bacana. E ele fala várias vezes sobre esse assunto aqui, né? E é interessante que ele vai dizer o seguinte, né? Pensando na questão da diferença, né? Ele diz, né? As diferenças entre as espécies, na página 67 e 68, as diferenças entre as espécies costumam se originar como traços que as adaptam ao meio ambiente e não como dispositivos de isolamento reprodutivo. As adaptações também podem servir como mecanismos intrínsecos de isolamento, mas isso é acidental. A especiação é um subproduto da evolução vertical, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que, na verdade, a relação de adaptação daquela figura individual, que é aquele ser vivo, com o ambiente, se dá a partir de uma troca entre esse ser vivo e o ambiente, e não a partir do que ele chama de especiação, né? Que seria, na verdade, da manutenção de uma característica específica. Isso por quê? Porque a molécula de DNA, isso é importante também para a gente pensar o que é a vida, a molécula de DNA ela tem uma estrutura que é aquela dupla hélice, com os elementos, né? T com C e tal, e essas distinções, ou melhor, né? essas conexões, na verdade, elas são feitas. Essa dupla hélice existe dentro de um corrimão, e esse corrimão o Paul Davies define isso como uma força muito fraca, né? Que sustenta esse corrimão e que sustenta essa dupla hélice. Essa fragilidade da força que sustenta essa dupla hélice é que permite que a espécie mude conforme muda o ambiente. Então, se a gente pensa, por exemplo, na arte como mudança, né, o DNA tem uma estrutura que conecta a cópia do seu material ali genético, né, com uma abertura para a mudança. Então, é nesse corrimão aí que estaria, se a gente considerar que arte é mudança, na vida, ou seja, no DNA, né, o elemento de mudança é justamente esse corrimão do DNA. Tá? Vamos ver o tempo aqui. Agora vamos partir então para o que é a vida, para o que é a arte, né? E existem vários autores que falam sobre isso, é impossível resumir isso num vídeo só, mas eu escolhi alguns autores aqui para poder resumir a questão. Então, um dos principais é o Nietzsche. O Nietzsche tem um trabalho importante, tem vários trabalhos sobre isso, né? E a Rosa Dias tem esse livro aqui que justamente chama-se Nietzsche, Vida como Obra de Arte, né? Por quê? Porque o Nietzsche pregava isso, né? A partir de todos os seus conceitos, as suas reflexões, vontade de potência, né? Enfim, ele sugeria isso, e aí ela fala aqui, né? Por exemplo, na página 56, ela diz: o Nietzsche valoriza os impulsos estéticos como condição de criação de novas condições de existência. Quer dizer, a arte não subdita ou subscrita apenas aos suportes tradicionais, né? Ou seja, pintura, estrito senso, né? Literatura, estrito senso, arquitetura, estrito senso, mas considerada a arte a partir da possibilidade dela de incidir, de transbordar para a própria vida, né? Para a existência, o que eles chamam de existência, né? E aí aparece aqui com ela, né, a citação daquela frase famosíssima do Nietzsche, né, que é: a vida só se sustenta, só como fenômeno estético, a existência e o mundo aparecem eternamente justificados, né, na página 85, e ela está citando, na verdade, um trecho da Origem da Tragédia, que é esse livro aqui, tá? Então, enfim, vocês veem que o Nietzsche já conecta a ideia de arte e de vida, né, para além dos suportes tradicionais. E isso vai se configurando, né? Por quê? Porque realmente, com o passar do tempo, a arte vai começando a transbordar para fora desses suportes. Isso fica muito evidente para quem estuda história da filosofia, história da arte, enfim, história da sociedade de maneira geral.
né? Então, isso também é elaborado, né, por vários autores. Um outro que eu vou citar aqui é o Jacques Rancière, nesse livro A Partir do Sensível, tá? No qual ele diz, por exemplo, na página 59, o seguinte: a política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ficções, isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer. E aí ele continua no final, né, ele vai aqui refletindo outras questões e tal, e diz, né, assim, as obras de arte se apropriam, né, e aí cavam distâncias, abrem derivações, modificam as maneiras, as velocidades e os trajetos segundo os quais aderem a uma condição, reagem a situações, reconhecem suas imagens. O homem é um animal político porque é um animal literário, que se deixa desviar de sua destinação natural pelo poder das palavras, né? A sua destinação natural, é interessante pensar nisso, né? Porque qual é a destinação natural, né, do ser humano? É difícil responder essa pergunta rápido aqui, porque o que seria uma destinação natural? É a destinação a permanecer a mesma coisa ou a mudar? Né? É uma questão complexa. Será que é isso mesmo? Né? Então, a gente pode até refazer essa frase aqui do Rancière, porque ele diz, né, que o homem é um animal político porque é um animal literário que se deixa desviar de sua destinação natural pelo poder das palavras. Talvez o poder das palavras seja, né, a consequência de um processo natural, né, no sentido mais amplo da questão, né, se a gente entende esse processo como mudança, né. E aí entra a questão, por quê? Porque a arte vai mudando, vai mudando, vai mudando. Se você pega a história da pintura, por exemplo, fica muito evidente, né, que até os impressionistas, né, franceses, aí está esse livro aqui muito interessante, do Maurice Serrolat, O Impressionismo. Até os impressionistas, a pintura normalmente trabalhava com o contorno definido e reduzido a formas fixas em repouso, né? Salvo Turner, que era o pintor, né, inglês, que fazia uma coisa mais, né, emocional ali, de certa forma, e trabalhava com manchas e tal, mas salvo Turner, a pintura era sempre com traços muito, né, as figuras ficavam em repouso e tudo mais. Os impressionistas, eles fazem duas coisas interessantes. Primeiro, eles tentam colocar, quer dizer, eles colocam, né, ali movimento na tela, então né, são vários chuviscos que tentam reproduzir o movimento na tela parada, e eles fazem uma outra coisa muito interessante também, que contribui para essa reflexão sobre se a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Eles saem dos ateliês e vão para as ruas pintar as paisagens, né? Ou seja, é uma movimentação no sentido de aproximar a produção da obra, né, do ambiente externo ao ateliê, que era era aquele lugar hermético, fechado ali, né, e que, de certa forma, carregava a produção artística de um isolamento em relação ao mundo, né? Então, essas duas técnicas do impressionismo vão tentando aproximar cada vez mais a pintura do mundo, ou do mundo externo ao ateliê, né? E do mundo externo ao contorno, de certa forma. E isso vai gerar as duas figuras mais radicais desse movimento, que são o Van Gogh e o Cézanne, que vão trabalhar com manchas e com ondulados, né, para poder fugir daquele contorno fixo, né? O Noite Estrelada do Van Gogh é exatamente isso, ele está tentando ali fugir, né, do contorno e produzir movimento. E as manchas do Cézanne, o Monte Saint-Victoire e tal, também fazem parte desse registro, tá? E aí a gente vai, né, tentando ver outros exemplos disso, né, da arte que começa a invadir o cotidiano, começa a invadir a vida, né, e começa a se articular com questões da vida. Uma outra forma de ver isso na literatura estrito sensu é a questão da linguagem falada, né? Quer dizer, a literatura escrita, né, ela começa a tentar reproduzir termos e expressões e formas verbais da fala
para poder sair daquela linguagem escrita, estrito sensu, gramaticalmente redonda, né, ou talvez quadrada, né, seja o caso de dizer, e fechada ali, né, numa exposição muito hermética. A obra do Guimarães Rosa é um exemplo clássico disso. Está aqui as Novas Seletas, com vários contos dele, inclusive o Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais brilhantes da história da literatura brasileira, né? E tem vários outros exemplos que a gente poderia citar nesse âmbito aqui, né? Vamos ver o tempo. Mas vamos continuar dando exemplos, né? Na filosofia também existem exemplos, né? Por quê? Porque a filosofia e a arte funcionam em registros muito próximos, né? Especialmente no século XX. O Guy Debord, pensador francês, né? Vai produzir esse livro aqui, Sociedade do Espetáculo, né? No qual ele vai criticar uma certa e problemática passividade das classes médias, das massas da sociedade da década de 60, né, que estariam sendo, de certa forma, impregnadas, né, por uma atitude muito passiva, efetivamente, em relação ao mundo, né, e ele sugeria, como alternativa a isso, a criação de situações. Então ele criou a Internacional Situacionista, que era justamente no sentido de contribuir para modificar essa lógica passiva aí. E um livro que fala sobre isso de maneira genial é esse livro aqui, chamado Guy Debord, justamente, de um filósofo alemão chamado Anselm Japp, né? Ou Anselm Japp, enfim. E tem vários trechos interessantes nos quais ele cita aqui, né, as contribuições do Debord e da Internacional Situacionista, né? Enfim, ele fala, né, vamos ver aqui, por exemplo, ele diz aqui, né, na página 90, ele fala: o teatro de operações dos situacionistas será a vida cotidiana. O que muda a nossa maneira de ver as ruas é mais importante do que aquilo que muda a nossa maneira de ver a pintura, por exemplo, né? Ele está justamente saindo dos suportes tradicionais e jogando a arte para o cotidiano, né? Outro trecho aqui, né, que ele fala, aonde está aqui, né? Enfim, ele vai falando aqui de várias, né, da praxis revolucionária, né, da criação de situações e tal. E ele diz, né, tá aqui, ó, na página 108, né, ele diz: uma verdadeira vida pessoal deveria ser criada como obra e como história consciente, subtraída aos cegos mecanismos da vida cotidiana. Esse é um ponto interessante, porque ele cria uma distinção radical, né? Ele está distinguindo a vida cotidiana da arte. Mas por quê? Porque o olhar dos situacionistas, para fazer um resumo do resumo do resumo, porque é um tema gigantesco, era, na verdade, a crítica que eles faziam não era exatamente a vida cotidiana. Era a vida cotidiana entendida como reprodução de uma lógica fordista, né? Aquela mesma lógica que é criticada pelo Charles Chaplin no livro Tempos Modernos, né? Que é aquela lógica do operário padrão, né? Que fica ali reproduzindo a ordem do patrão de maneira sistemática, né? E isso se reflete na própria maneira dele ver o mundo, porque ele começa a ficar uma pessoa conservadora, enfim, né? E beirando o reacionário, e ao mesmo tempo, né, uma passividade intelectual que impede dele enxergar os processos mais amplos, e ele fica entregue ali uma lógica de alienação que, enfim, que acaba até emburrecendo em certo nível, né? Outros exemplos, tá? Na contracultura americana aparecem várias situações interessantes também nesse sentido, de jogar a arte no cotidiano, né? Para poder tentar escapar, no caso lá, a ditadura do dinheiro, né? Do capitalismo, enfim, então o movimento dos hippies, os punks, né? E toda aquela movimentação no sentido de criticar, né, o capitalismo, que estava ali muito que é o modelo padrão dos Estados Unidos, quer dizer, a lógica ali que hegemoniza o discurso dos Estados Unidos. E eu já citei esse livro várias vezes aqui, cito de novo, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares. É um livro interessantíssimo do Hakim Bey, e ele esse livro aqui é genial, porque ele faz umas propostas absurdas, assim. Mas, enfim, é interessante citar. Tem algumas que, evidentemente, fica até perigoso de fazer, né? Mas é interessante porque para a gente perceber aí essa questão entre arte e vida, né? Por exemplo, né? Citar aqui apenas 3. Aqui ele fala
Olha só o absurdo, né? Que o terrorismo poético, né, que ele fala, né, na página 13 aqui. Ele diz: arrombe apartamentos, mas em vez de roubar, deixe objetos poético-terroristas. Né? Aí ele continua, vamos lá. Na página 14 ele fala: os terroristas poéticos comportam-se como um trapaceiro totalmente confiante, cujo objetivo não é dinheiro, mas transformação. Né? E na 15 tem mais uma frase interessante, que ele diz aqui: as palavras pertencem àqueles que as usam apenas até que alguém as roube de volta. Que é essa liberdade radical da linguagem, né, que também é artística no sentido da mudança. Né? Agora, é óbvio que a gente tem que entender o que o Hakim Bey quer para poder sugerir um negócio desse. Né? Porque, e aí, o que ele distingue? Né? Qual é a distinção que ele faz? Porque senão a gente acha que, né, que ele está sugerindo que se ataque as pessoas, por exemplo. E não é o caso. Ele diz aqui, né, desde que possamos escapar dos museus, na página, no capítulo 6 aqui, né, ele diz: desde que possamos escapar dos museus que carregamos dentro de nós mesmos, desde que consigamos parar de nos vender ingressos para as galerias que existem dentro de nossos próprios crânios, poderemos começar a contemplar uma arte que recria o objetivo do feiticeiro: mudar a estrutura da realidade pela manipulação dos símbolos vivos. Neste caso, aqui ele estabelece a distinção dele, né? As imagens que nos foram dadas pelos organizadores desse salão: assassinato, guerra, fome e ganância. Né? Então ele está criticando, na verdade, ele até fala aqui de outras coisas, mas a crítica dele é justamente a ganância, ao dinheiro, né? Ao excesso, né, a ambição desmedida que faz você não conhecer limites, né? A guerra, a fome e os assassinatos, enfim. Então, esse terrorismo poético dele é para combater isso aqui. E para combater, na verdade, aquilo que se chama, né, historicamente, de um sistema, né? E não a vida de ninguém. Né? Vamos ver o tempo aqui. Então, para fechar mais alguns exemplos, porque essa questão também invade outras referências, né? Apolo Oxará, que tem esse romance que eu sempre cito aqui, As Teorias Selvagens, que também é isso, né? A filosofia e, portanto, a estética ali, né, invadindo o cotidiano, né? E esse romance é brilhante porque ela desenha isso muito bem aqui, né? E essa questão também de arte e vida, ela tem se configurado, por exemplo, na questão da autoficção, né, que eu já falei também disso aqui, que é justamente essa mescla que existe hoje entre o texto ficcional, né, e o relato autobiográfico. Né? E fica cada vez mais difícil ali a estabelecer a fronteira que existe entre essas duas questões. Né? E o próprio Jacques Rancière fala disso no livro que a gente mostrou aqui, O Partilha do Sensível, e um exemplo disso é justamente o trabalho do Sérgio Santana, né, O Conto Zero, que eu já citei também aqui em outro vídeo. Tá? Então, para finalizar, né, vamos ver aqui, só para finalizar o vídeo, mais dois exemplos rápidos aqui, né, que essa questão também impregna a própria noção de identidade humana, né, e fica muito evidente isso aqui em vários exemplos. Eu vou citar apenas dois aqui rapidamente. Tá? Um deles é o Melor Fernandes, tá? Nesse livro aqui, né, o Bíblia do Caos. Tá? Tem um trecho aqui que o Melor fala, né, na identidade. Ele diz, na página 285, ele fala: a fotografia de identidade identifica de forma definitiva a expressão que nada tem a ver comigo. Né? Quer dizer, né, ele estava ali brincando com essa coisa de que a imagem que ele está vendo ali, não, essa imagem, isso não sou eu, né? Não pode ser eu, né? Enfim, não posso ser eu, enfim. Né? Então, quer dizer, não pode ser eu, né? A questão fica mais correto. Então, enfim, né, é isso, né? Porque é sempre uma ideia, uma ficção que você cria sobre você mesmo, né, e que vai construindo ao mesmo tempo em que você é reconhecido pelos outros, e isso é um jogo, né, uma dialética constante. E o Manuel de Barros também trabalha essa questão no Memórias Inventadas, né, nesse livro aqui de poemas dele. E na página 41 ele tem um poema chamado Desprezo, no qual ele diz, né, que me lembro que os moradores do Desprezo, incluindo os 8 guris,
Todos queriam ser aves ou coisas ou novas pessoas. Isso quer dizer que os moradores do desprezo queriam ficar livres para outros seres. Até ser chão servia, como era o meu caso. Ninguém era responsável pelas preferências dos outros e tudo mais. Então, quer dizer, a memória como uma questão que envolve tanto o que você viveu ali do ponto de vista concreto, quanto as ideias que você construiu a respeito daquilo. E tudo isso vai se configurando para poder ajudar a gente a tentar responder essa pergunta. Vamos ver aqui o tempo. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Valeria a pena também citar esse livro aqui, que eu estou lendo ainda não acabei, que é do Lipovetsky Serroy, A Estetização do Mundo, mas eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo, porque a gente finaliza com essa reflexão, quer dizer, a arte imita a vida, ou a vida imita a arte. No fundo, uma imita a outra e uma está dentro da outra. Não existe arte sem vida, e não existe vida sem arte, porque, como Nietzsche dizia, a vida só se justifica como fenômeno estético na medida em que é através da arte que a gente consegue ir construindo e reconstruindo as situações da realidade, as situações da nossa vida, para que a gente possa, de alguma maneira, ali modificar as situações e contribuir de alguma maneira, ao mesmo tempo criticar outras coisas, e até mesmo no âmbito político. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e a gente se fala no próximo vídeo na quinta-feira, beleza? Grande abraço e até lá, valeu!